sobrou para mim de novo, né? Na verdade, a gente sempre dá oportunidade para os obreiros para estar pregando, mas hoje tem um curso lá em cima. A pastora Elza está ministrando um curso de homilética para treinamento dos nossos pastores e líderes, para que eles aqui em cima possam pregar melhor. A gente tem que fazer melhor, irmãos. Eu também estou melhorando, não estou não? Isso a mim ficou fraco. A gente vai melhorando, irmãos, passo a passo, porque só melhora com treinamento. Então, se eu deixar de pregar, eu não fico bom. Então, eu preciso pregar. Minha ferramenta de trabalho é a Bíblia, né? E vocês aqui são os cobaias. É brincadeira, viu, irmãos? Mas você vem aqui, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Então, todos que vêm aqui e sobem no altar estão se preparando cada vez mais para que a igreja seja edificada e você tenha o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos para a 1 de Pedro. Quero ler apenas 3 versículos da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, nós vamos a partir do verso número 4. Todos acharam? 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Só esses versículos, nós vamos orar agora. E aqui Pedro está destacando algo muito importante, que eu quero que você frise bem, porque o tema da mensagem dessa manhã é uma morada para Deus. Qual o tema da mensagem? Uma morada para Deus. E aqui Pedro está dizendo que nós somos casa espiritual, morada de Deus. No decorrer da mensagem você vai entender isso e como que está essa casa espiritual sua. Nós vamos observar isso segundo a palavra de Deus. Coloca a tua Bíblia sobre o seu banco aí e nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir que Ele, ao iniciar essa mensagem, que Ele comece a limpar essa casa. Quantos gostam de uma casa limpa? Nossa, as mulheres então falam amém mais forte que os homens, porque o homem, né, só Jesus dá causa. Desculpa aí, irmãos, mas o homem, é bagunceiro, tá? O homem não é dado a tanta limpeza, a tanto ornamento, não. O homem costuma deixar, onde ele chega, ele deixa as coisas ali. A mulher vem catando e levando para os devidos lugares. A menos que tenha alguns aqui, né? Porque toda regra tem exceção. De repente tem alguém organizado aqui, mas na maioria das vezes as irmãs passam um aperto com os homens em função de organização, né? Mas vamos olhar agora para dentro de nós? Tem uma casa espiritual aí dentro, não tem? Essa casa aí é chamada morada de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Como é que está essa casa? Só você sabe. Não adianta agora, nessa oração nós vamos fazer, não joga nada debaixo do tapete não. Puxa esse tapete e vê o que está debaixo desse tapete aí, porque tem muita coisa que está no nosso coração que precisa realmente ser limpo nessa manhã. Através da palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado e ensinado. Então vamos orar e pedir a Ele que Ele olhe para dentro dessa casa agora e nos ajude nessa faxina. Irmão, a faxina não é brincadeira não, é muito difícil uma faxina. Vamos fazer uma faxina agora? Então você vai orar e falar com Deus: Senhor, dentro da minha vida tem muita coisa que realmente precisa melhorar, tem muita coisa aqui dentro, tem que sair dessa casa, eu tenho que fazer uma faxinona nessa casa, mas pede ao auxílio do Espírito Santo que Ele vai te ajudar a limpar essa casa para ela ficar adornada e o Espírito Santo passar a morar nela. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra, meu Deus, que é poderosa, Senhor, para trazer edificação e transformação
transformação à nossa vida. Segundo o que nós lemos, ó Pai, nós somos pedras vivas e edificados como casa espiritual e sacerdócio para oferecer a Ti sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Pai, que esta manhã o Senhor venha revelar a nós a Tua vontade e que essa casa, que é o nosso corpo, essa casa, meu Pai, precisa realmente da Tua ajuda. Espírito Santo, venha tirar de dentro de nós tudo aquilo que não procede de Ti, toda a impureza, tudo aquilo, ó Pai, que tem contaminado essa casa, que nessa manhã, Senhor, a nossa casa espiritual, ela receba de Ti uma limpeza, que o Senhor fale conosco e nos revele a Tua palavra, e que através dessa palavra, todos nós possamos sair daqui purificados. Em o nome de Jesus nós te pedimos, e no nome santo de Jesus nós já te agradecemos. Amém, irmãos? Pode ocupar o seu lugar? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar nesta manhã de morada, habitação, uma casa. Eu tenho certeza que, irmãos, no nosso Brasil em particular, a maioria dos brasileiros sonham com o quê? Com a casa própria. Todos querem uma casa própria. Todos querem uma morada. Quem tem uma morada hoje, uma casa própria hoje, sabe o quanto é importante ter uma casa para se morar. Quem paga aluguel sabe o quanto que é difícil pagar um aluguel. Ou seja, irmãos, a gente precisa realmente valorizar aquilo que é bom. E uma morada, é bom demais a gente ter ela. Assim também é Deus. Deus também, Ele quer ter uma morada dentro de nós. Eu quero passar rapidamente aqui pelo Velho Testamento e mostrar para os irmãos aqui a importância que Deus estabeleceu em estar em contato, em comunicação plena com o homem. Deus jamais se escondeu do homem. Deus sempre se apresentou ao homem. Deus se revelou ao homem, continua se revelando ao homem. No Antigo Testamento, ele se revelava aos homens através da sua voz, através de sonhos, através de visões. Deus se revelou de várias maneiras ao homem. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver ali, meu querido, como era o relacionamento do homem com Deus. Adão, no capítulo número 3, eu quero até que alguém possa abrir para mim aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8 até o 10, a gente vai perceber aqui, meu querido, Deus não tinha como entrar dentro do homem, dentro do Adão, mas Adão tinha um relacionamento tão próximo de Deus, que ele ouvia a voz de Deus no jardim do Éden. Ele não via a Deus, mas ouvia a voz de Deus. Olha aqui. Assim era esse relacionamento lá no Jardim do Éden. Mas quando o pecado aconteceu, a coisa realmente mudou de cena. Mas é isso que está escrito aqui, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso aqui é um fato que acontecia sempre. Na viração do dia, Deus sempre conversava com o homem. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então Adão ouvia ou não ouvia a voz de Deus? Ele ouvia a voz de Deus. Deus conversava com Adão. Adão era o amigo. Aliás, o único amigo de Deus era Adão, porque os animais não conversavam com Deus. Mas Deus estabeleceu uma linha direta de comunicação com Adão. E o versículo de número 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e... Então significa, meu querido, que Deus, Ele se comunicou de maneira precisa e perfeita com o homem, o Adão. Ele ouvia a voz de Deus, se comunicava com Deus, mas em virtude do pecado, e é por isso que o pecado tem que ser algo resolvido na nossa vida. Nós falávamos isso aqui a semana retrasada, que o pecado, nós temos que dar jeito nele. É ele que impede, às vezes, de nós falarmos com Deus e de Deus ouvir a nossa voz. Então, esse versículo revela que Adão, ele teve o grande privilégio de ter um contato com Deus ouvindo a sua voz. Então, qual era a maneira de cultuar a Deus que Adão tinha? Ouvindo a Deus.
Adão tinha esse contato com ele, ouvindo a sua voz, e com certeza a Bíblia não relata que em Gênesis particularidades ou momentos especiais. Você imagina que na viração do dia, todo dia, Deus conversava com Adão? Com certeza Deus falava com Adão de muitas coisas, de muitas atividades, e foi um relacionamento muito sadio que ele teve com Deus. Mas quando o pecado entrou, esse relacionamento acabou, e para que Adão e Eva não tocassem lá na árvore da vida que estava no meio do jardim, ele foi então expulso do jardim. Adão e Eva, depois que saíram do jardim do Éden, as coisas realmente começaram a ficar muito mais difíceis em termos de relacionamento, porque a família de Adão se perdeu. Não houve como Adão permanecer com um contato direto com Deus. E o primeiro homicida na Bíblia, todos sabem que Caim matou o seu irmão Abel. E isso foi uma tragédia muito grande, porque no DNA de Adão e de Eva já estava ali o pecado, contaminando toda a geração. Até os dias de hoje, nós temos ainda essa dificuldade de servir a Deus, de obedecer a Deus, em função de pecado, que está no nosso DNA. Não tem como resolver isso. Enquanto você viver na terra, você vai viver como um pecador. Mas quando você recebe Jesus, você passa a ser um pecador justificado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso. Que agora você não é um pecador mais voluntário, você peca por acidente, e quando você peca, você chega diante de Jesus, e o precioso sangue dele nos purifica de todas as nossas iniquidades, amém, irmãos? Mas o contato com os homens não parou, ele deu continuidade. Nós vemos aqui vários homens que tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus, de receber de Deus as suas instruções. Depois de Adão e Eva foi Noé. No capítulo 8, nós não vamos ler porque vai tomar um pouco de tempo. No capítulo 8, Deus fala com Noé. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão, e Abraão foi considerado o amigo de Deus, porquanto tudo que Deus falava com Abraão, ele era um homem obediente e andou realmente em integridade diante do Senhor. Depois de Abraão, Deus falou com Isaac e falou também com Jacó, e Deus falou também com José através dos sonhos. Todos nós conhecemos a história de José, quando José recebeu um sonho da parte de Deus, onde Deus mostrava para ele que ele realmente ia ser o maior na sua casa, em meio aos seus irmãos, e isso criou uma inveja muito grande dos seus irmãos. Mas Deus falou com José, mostrou para José os planos que ele tinha a respeito dele. Mas a gente percebe aqui, meus irmãos, em todos esses relatos do Antigo Testamento, que Deus sempre procurou ter uma morada, ter um relacionamento com Deus. E nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então Deus nunca se ocultou, Deus nunca esteve longe do homem, Deus sempre procurou estar perto do homem. E eu não sei por que razão ele procura fazer isso, porque o homem só se distancia dele através do pecado, mas ele insiste em estar perto do homem, porque ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, porque ele quer que esse ser que somos nós, possamos estar sempre perto dele, porque se nós distanciarmos de Deus, nós nos perdemos. Nós começamos a praticar coisas, meus irmãos, que foge até a imaginação de Deus. Porque no capítulo 6 de Gênesis você vê isso, que a raça humana, lá em Gênesis capítulo 6, a raça humana se entregou ao pecado, à maldade, a tal ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. Mas mesmo sendo assim, ele enviou o homem chamado Noé, pregou a palavra de Deus, e só a família de Noé foi salva, foi resgatada por Deus. Mas Deus deu continuidade sobre isso. Deus então, lá com Moisés, porque Deus falou face a face com Moisés, mas com Moisés, ele estabeleceu também mais uma prática de culto e mais uma proximidade com o homem, que foi a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo de número 35, você vai ver lá a instituição desse móvel portátil, uma cabana, uma barraca. O que era o tabernáculo? O tabernáculo foi algo construído através de Deus. Deus ordenou a Moisés que ele construísse um tabernáculo, uma morada para ele, para manter um contato direto com o homem. Então Moisés constrói o tabernáculo. O tabernáculo, ele era uma cabana.
uma cabana portátil, onde o povo de Israel, na caminhada do deserto, 40 anos no deserto, onde eles paravam, Deus então falava assim: olha, vocês vão parar aqui, e quando eles paravam, eles então montavam o tabernáculo, aquela cabana, uma cabana onde a presença de Deus foi colocada ali, no lugar santíssimo. Havia nessa cabana, uma barraca construída de madeira, e Deus foi muito específico em todos os detalhes do tabernáculo. Esse tabernáculo era dividido em 3 partes. Era um lugar, o pátio, onde eram sacrificados os animais. Havia o lugar dos santos, que era o segundo estágio, e havia o lugar santíssimo. Santo dos Santos era o lugar onde os sacerdotes, eles poderiam entrar, mas o sumo sacerdote, só ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo, dentro de uma cortina, ali Deus disse para Moisés: você vai colocar dentro do lugar santíssimo a arca da aliança. Dentro dessa arca tinha 3 elementos fundamentais para trazer à memória do povo de Israel aquilo que Deus havia feito à vida deles: as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e também o maná que Deus providenciou para o povo de Israel durante 40 anos de caminhada. Deus estava com o tabernáculo, mostrando para o povo de Israel que ele ainda estava junto ao seu povo, que a presença dele estava junto ao seu povo. A Bíblia Sagrada fala, meu querido, que durante o dia havia uma nuvem sobre o povo de Israel no deserto, onde o sol era escaldante demais, onde o povo ele não sofreu pelo sol tão forte do deserto. E à noite, uma coluna de fogo que era vista pelo povo de Israel, onde estava sobre o povo para aquecê-los do frio intenso do deserto. Deus deixou-se revelar para o seu povo de maneira assim, irmãos, a olho nu. Eles viam isso. A presença de Deus estava no meio deles, e no tabernáculo Deus estabeleceu que a presença dele estaria naquele lugar santíssimo, um lugar que homem nenhum podia entrar. Os sacerdotes poderiam entrar em 2 lugares, no átrio exterior e no lugar santo, mas dentro do lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, um dia no ano, no dia da expiação, esse sumo sacerdote poderia entrar dentro do tabernáculo para apresentar os pecados do povo. E a coisa era tão séria e tão rígida diante de Deus, que o sumo sacerdote, ao entrar dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, se o sumo sacerdote ele tivesse cometido algum pecado, ele seria fulminado dentro do lugar santíssimo. Então ele levava consigo uma corda com um sino, que se ele entrasse lá, e Deus não tivesse perdoado o pecado dele, se as coisas não tivessem resolvidas, podia puxar que saía lá só cinza, era fulminado. Tamanha a severidade de Deus para com o homem. Mas o sumo sacerdote apresentava naquele dia, no dia da expiação, uma vez por ano, depois do sacrifício, as ofertas de animais. Então ele oferecia a Deus os pecados do povo, e Deus perdoava os pecados do povo através desse dia, do dia da expiação. Então o tabernáculo foi realmente um modelo de adoração a Deus, de culto a Deus, de proximidade com Deus. Mas durante todo o caminhar do deserto, 40 anos, o tabernáculo realmente foi feito para que eles pudessem sentir a presença de Deus e cultuar a Deus. Mas nos dias de Davi, esse tabernáculo, então, ele já não foi mais instituído por Deus. Através de Salomão, filho de Davi, Deus, então, concedeu a oportunidade para que Salomão pudesse construir um templo, uma morada para Deus.
Lá em 2 Crônicas, no capítulo número 7, você vai ver lá o momento onde todo o templo de Salomão ele foi construído. E nessa época, quando foi construído o templo de Salomão, Israel era uma nação abençoada por Deus. Muitos exércitos, muitas nações já haviam sido vencidas por Deus através de guerras, de combate. E todas as vezes que Israel combatia com uma nação e ganhava a guerra, trazia todos os despojos dessa guerra. Todas as cidades que eles entravam, pegavam o ouro, a prata, o bronze, tudo que tinha na cidade e trazia para dentro da nação de Israel. Então Israel se tornou, através do rei Davi, uma nação poderosa na terra. Não tinha uma nação, não tinha um povo, não tinha um exército que encarava o exército de Israel, porquanto Deus levantou Davi como um grande guerreiro, um grande rei, que houve realmente uma conquista extraordinária. Então, quando o seu filho Salomão, ele assumiu o trono no lugar de Davi, Salomão assumiu também, adquiriu, através de tudo que Davi conquistou, ele conseguiu realmente receber um grande despojo, uma grande riqueza da parte de Deus. Então, Salomão, ele construiu o templo de adoração a Deus, um templo suntuoso, um templo onde as colunas eram todas de ouro, bronze, prata e ouro, estava dentro daquele templo, um templo belíssimo demais, onde aquele lugar Salomão construiu para que a glória de Deus pudesse estar fixa. Agora, a partir do templo de Salomão, o povo de Israel não precisava mais montar e desmontar o tabernáculo. Aquele templo era um local estabelecido por Deus, abençoado por Deus. Você pode ler na tua casa, em 2 Crônicas, capítulo número 7, onde Deus manifestava a sua glória, a sua Shekinah, enchia aquele templo e as pessoas sentiam a presença de Deus. Para o povo, irmãos, foi uma grande conquista. Deus estava estabelecendo um lugar para adoração ao seu nome. Durante muitos anos, o templo de Salomão serviu realmente para que o povo de Deus pudesse cultuar a Deus. Mas o tempo passou e vamos agora para o tempo de Jesus. Quando Jesus, então, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a evangelizar, e nós vamos lá para Atos capítulo número 7, quando realmente a coisa agora muda a coisa. Deus, no Antigo Testamento, ele habitava dentro do lugar santíssimo, no tabernáculo. Deus, com a construção do templo de Salomão, Deus habitava dentro do templo, mas agora, em Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 2, que houve a descida do Espírito Santo, eu quero ler contigo no capítulo 7, aqui de Atos dos Apóstolos, que você vai ver agora, que Deus agora mudou o endereço. Deus agora não quer mais o tabernáculo, Deus não quer mais dentro do templo de Salomão que o seu nome seja glorificado, seja exaltado. Deus estabeleceu então um novo meio, um novo lugar para que ele pudesse habitar. E é isso que nós vamos ler aqui em Atos no capítulo 7, quando nós vamos ver nesse discurso tão grande que foi feito aqui, a respeito exatamente do lugar onde Deus estava estabelecendo a sua morada. Ele não mais queria morar agora em templos feitos por mãos de homens. Ele queria agora estabelecer a sua morada exatamente dentro do coração do homem. A nova morada de Deus teria que ser realmente agora um lugar diferente. Atos capítulo número 7, versículo 44. Nós vamos ler alguns versículos para a gente ganhar tempo. Quantos estão entendendo até agora a palavra? Glória a Deus. Atos capítulo número 7. Nós vamos ler aqui com os irmãos. Capítulo 7, verso 44, diz assim a palavra do Senhor: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais recebendo-o também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo, ao versículo 48,
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Deus está dizendo aqui exatamente sobre a morada dele agora. A partir de agora, até agora, eu morei no tabernáculo, no lugar santíssimo. Eu morei dentro do templo, porque quando Salomão construiu o templo, foi introduzido dentro do templo a Arca da Aliança. A presença de Deus que era manifestada na Arca da Aliança, que estava dentro lá do tabernáculo, foi introduzido dentro do templo de Salomão. Mas aqui no capítulo 7 de Atos, ele está dizendo: eu agora não vou habitar mais em templos feitos por mãos de homens. Deus estava dizendo: eu quero um outro lugar para mim morar. Eu não quero mais que as pessoas olhem para um templo e digam assim: a presença de Deus está dentro desse templo, e nós vamos fazer com que esse templo seja um lugar onde realmente a gente possa venerar. Não, Deus não estabeleceu mais isso. Deus estava buscando agora, através aqui desse discurso, um outro lugar. E esse lugar, meu querido, Ele escolheu, porque é Deus quem escolhe o lugar que Ele quer habitar. Não vamos aqui levar em conta de maneira alguma a exigência que Deus tem em relação ao lugar, ao templo. Esse lugar aqui, irmãos, ele foi construído para que o nome de Deus fosse adorado, amém, irmãos? Onde nós pudéssemos estar aqui dentro aqui para buscar a presença de Deus. Mas Ele não habita nos quatro cantos desse templo. Ele habita agora dentro de nós, através do seu Espírito Santo. E é isso que ele está sinalizando aqui. Eu não quero mais que as pessoas ofereçam sacrifícios, matar animais, imolar animais para perdão de pecado. Eu não quero mais isso. Isso foi a lei. Agora eu quero algo diferente. Eu quero agora um lugar da minha habitação onde as pessoas, elas pudessem ter a liberdade de dizer: Senhor, vem morar dentro de mim, venha fazer morada dentro da minha vida. E agora que eu quero entrar na mensagem. A introdução foi muito longa? Foi longa, não? Deu para entender? Agora nós vamos para a mensagem agora em 1 Coríntios, capítulo de número 3, que nós vamos ver qual que então é essa morada, a morada que Deus está buscando o tempo todo, para que eu e você, nós possamos deixar que a presença do Espírito Santo esteja na nossa vida. Está conseguindo abrir aí, Josemil? Capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos ler aqui, irmãos, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e o versículo 17, quero ler contigo no telão aqui, é o mesmo que está na tua Bíblia, mas olha agora a nova morada, que Ele agora estabeleceu, para que eu e você pudéssemos entender, que Ele não vai habitar mais em lugar, parede, construção, nada disso. Esse aqui é o lugar onde será a habitação dEle, e tem sido a habitação dEle. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Porventura, alguém teria alguma dúvida disso, que ele não vai habitar mais dentro de templo, que a sua Shekinah não estará mais dentro do templo, que não precisa mais oferecer nenhum sacrifício, senão você abrir o teu coração, porque o meu corpo e o seu corpo, a partir do momento que você recebe Jesus, o nosso corpo passa a ser morada, templo do Espírito Santo. Versículo 16 e 17 está aqui já, né, o Josemil? É isso? 17. É o capítulo 3, versículo 16 e 17. Abre o 16 para mim, Josemir. O 16 e o 17. Não sabeis vós que sois o quê? E que o Espírito de Deus... Vamos entender isso aqui, nós vamos buscar agora um entendimento na luz da palavra de Deus, para nós sairmos daqui nessa manhã, meus irmãos, consciente que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que essa morada agora, que é o nosso corpo agora, é uma morada para Deus.
Nós estamos aqui diante de uma palavra, e esse texto aqui, meu querido, nós poderíamos ficar aqui, como a pastora Elza sempre faz aqui nas doutrinas, nós poderíamos ficar aqui 1 ano em cima desse versículo. Como o tempo não é oportuno, e eu quero ser bem preciso contigo, e eu quero também que o Espírito Santo de Deus comunique ao teu entendimento a razão pela qual nós estamos pregando nessa manhã, onde o tema da mensagem é uma morada para Deus, para que você se conscientize que a partir desse versículo aqui, do versículo 16, esse corpo que nós temos não é mais nosso, não pertence mais a nós. A partir do momento que uma pessoa, ela levanta a sua mão, e ela diz assim: eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ela desce as águas do batismo. E ela recebe o primeiro processo na vida dela, que é o arrependimento de pecado, a metanoia, mudança de mentalidade. O segundo passo é o passo da conversão. Ela se converte dos seus maus caminhos. Ela busca uma outra direção para a vida dela. O terceiro passo é o passo da regeneração, é o novo homem, é o novo nascimento, é o Espírito Santo agora habitando num corpo ainda que carnal, mas habitando nesse corpo e conduzindo esse corpo sempre para o processo da santificação, porque santificação não vem assim no estalar de dedo. Santificação é um esforço humano que você precisa fazer para combater o pecado que toda hora bate à tua porta. Santificação significa que você está sendo uma pessoa separada por Deus. É por isso que Ele considera aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que receberam a Jesus, Ele considera eu e você como santos diante dEle. E a palavra santo significa separado. Separado de quê, pastor Roberto? Separado do pecado, separado do mundo, separado das coisas do diabo. Uma pessoa que se santifica, uma pessoa que busca a Deus, ela é uma pessoa que nela habita o Espírito Santo. Por que o tema da mensagem é uma morada para Deus? É porque nessa manhã Ele quer comunicar o nosso entendimento e não o teu coração, porque o coração, ele é um órgão muito perigoso. Jeremias, ao falar do coração, ele falou que o coração, ele é enganoso, é o órgão mais pervertido que nós temos no nosso corpo, é o coração. É por isso que o crente não anda por sentimento. Não estou sentindo de orar, aí a pessoa não ora. Não estou sentindo de ir na igreja, aí a pessoa não vem. Não estou sentindo de ler a palavra, a pessoa não lê. Esse sentimento, meu irmão, não pode dominar a minha vida e a tua vida. A nossa vida, a partir do momento que você recebe Jesus, a nossa vida, ela é conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode. O mundo não pode, jamais vai receber o que o crente recebe a partir do momento que você recebe Jesus. Esse privilégio não é para todo mundo. Esse privilégio é para aqueles realmente que aceitaram a Jesus, e a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe a mente de Cristo. Você passa a receber uma nova identidade. Você passa a perceber que a vida que você viveu há um tempo atrás era uma vida afastada de Deus, longe, totalmente alienado das coisas de Deus. Era uma vida que você se entregava o tempo todo ao pecado. Mas uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que o pecado não domine mais sobre vós. Por que não domina mais, meu querido? Porque Jesus, Ele já nos libertou das algemas do pecado. Porque Ele já trouxe purificação para mim e para você, através do Evangelho. Por isso que o salmista diz, como um mancebo, como um jovem, vai purificar o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. É por isso que a tua vinda à casa de Deus tem que ser uma vinda para adoração, para conserto. Você não pode vir à igreja simplesmente porque você não tem nada para poder fazer.
Você não pode vir à igreja, servir a Deus e adorar a Deus, porque houve alguém no passado que colocou na tua cabeça que isso tem que ser um tradicionalismo religioso. Se você não vier no domingo, tem alguma coisa errada. Não, meu irmão, nós viemos para a casa de Deus e viemos sim para adorar a Deus, ouvir a sua palavra e melhorar o nosso relacionamento com Ele. Porque só há um meio de melhorar esse relacionamento com Ele, olhando para dentro da nossa casa espiritual. Então, quando Pedro está dizendo no capítulo número 2, que nós somos edifícios construídos por Ele, edificados por Ele e considerados por Ele como casa espiritual, é porque Ele está dizendo para mim e para você: eu estou morando aí, a minha morada é permanente aí, eu não quero saber mais de templo não. Se não tivesse esse templo aqui, meu querido, até na rua nós estávamos lá cultuando a Deus, sim ou não? Porque o importante não é o lugar, ainda que o lugar seja favorável para nós, mas eu não estou nem aí para que esse templo tenha, eu não estou nem aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero colocar no meu coração uma vaidade estrutural, porque Deus não está nem aí para esse chão que está aqui com granito, para telão. Deus não quer nada disto. Deus está dizendo assim: eu quero é você morar aí. Deixa eu morar aí, deixa eu estar dentro de você, porque nós poderíamos estar sentados no chão aqui nessa manhã, mas com o nosso coração contrito, quebrantado diante dEle e dizendo para Ele: Senhor, eu sou a Tua nova habitação, habita em mim, permaneça dentro de mim, eu preciso que o Senhor esteja dentro de mim. Eu quero, irmãos, que através do Espírito Santo nessa manhã, porque é Ele que convence, porque é Ele que traz ao nosso entendimento a verdadeira revelação do Evangelho. Não é pela competência, pela oratória, pela homilética, pela hermenêutica que um pregador tem para fazer uma congregação entender o Evangelho. Quem faz você entender o Evangelho e mostra a tua verdadeira identidade é o Espírito Santo. Ele mostra para você, Ele tem um diagnóstico para você, Ele tem um raio-x da tua alma, e com precisão, Ele olha dentro de você e diz: isso que você está vivendo, isso que está dentro de você, não está combinando com a minha palavra. A habitação dele agora, meu querido, é outra habitação. Vamos continuar falando sobre essa habitação, amém, irmãos? No primeiro, aos Coríntios mesmo, no capítulo agora de número 6, capítulo 6, passa um pouco a sua Bíblia à frente, 1 aos Coríntios, capítulo número 6, o apóstolo Paulo vai continuar falando dessa nova habitação. 1 aos Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 19. Olha o que ele está dizendo aí, meu querido. Eu vou ler aqui, eu gosto sempre de ler no telão aqui, porque alguém que não tem a Bíblia pode ler, você pode ler comigo aqui. Ele diz assim, vamos ler junto? Você sabia que quando você lê, você decora? Você guarda na tua mente? Então lê comigo como igreja agora. Versículo de número 20. Deixa o 20 para mim aqui, deixa o 20 aberto, para a gente entender agora a razão dessa mensagem. Irmãos, toda mensagem tem que ter um tema, e o tema da mensagem tem que estar guardado no teu coração. A semana que vem, domingo que vem, eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou chegar aqui de manhã, antes de passar para o pregador, perguntar: irmãos, qual foi o tema da mensagem domingo passado? Não é possível, vocês estão comendo queijo demais. Eu quero que fique na tua mente essa semana toda, uma morada para Deus, uma morada para Deus. E aqui, meu querido, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer sobre isso, sobre o templo, a morada de Deus. E aqui ele está dizendo algo, irmãos, tão importante para nós. Ô meu irmão, você foi comprado por um bom preço. Qual foi o preço que nós fomos comprados, meu irmão? Não foi com prata, não foi com ouro. O preço que foi pago foi o preço do sangue
do Senhor Jesus Cristo. E aí é que entra o detalhe mais importante na palavra de Paulo, quando ele dá ênfase mais uma vez a respeito dessa morada que é o teu corpo. Ele fala assim: glorificai, pois, a Deus no vosso e no vosso, os quais. Então esse corpo não te pertence. Esse corpo é de quem? De quem que é esse corpo? E sendo dele, meu querido, é ele que dá as verdadeiras diretrizes para ele. Por que eu estou falando de corpo, meu irmão? Porque todo pecado, Paulo vai dizer em outro texto, todo pecado que um crente, não é a pessoa que está lá fora. Essa palavra, nessa manhã, irmãos, me perdoe os visitantes ou aquele que ainda não é evangélico. Essa palavra nessa manhã não é uma palavra de evangelismo. Não é uma palavra para uma pessoa que está atolada no pecado, vivendo no pecado. Essa palavra nessa manhã é só para crente. Porque se eu pregar esse mesmo texto, essa mesma mensagem para a pessoa que está lá fora, a pessoa vai escarnecer de mim, vai zombar de mim, porque ela vai dizer: o meu corpo, esse corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, faço uso o que eu quiser. E o corpo das pessoas que estão lá fora estão sendo colocados em qual uso? O uso da sensualidade, da prostituição, do adultério. A pessoa está usando o seu próprio corpo para pecado, quando a Bíblia está dizendo que o homem pode sim pecar, mas todo pecado seja fora do corpo, porque aquele que peca no corpo está destruindo o templo. E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Isso é muito sério, uma palavra como essa, porque isso dá para nós essa manhã, meu querido, a importância que Deus tem com o corpo de uma pessoa. Principalmente nós que somos os crentes. O Senhor Jesus, Ele quer purificação, Ele quer santidade. No capítulo 2 de João, vou fazer contigo só uma comparação. Jesus, ele dava uma importância muito grande para o templo, sim, para o lugar onde as pessoas se reuniam. E dava uma importância tão grande, que eu quero ler contigo agora. Pode apagar aqui e abre em João capítulo 2 para mim aí, que nós vamos ver agora um texto, onde o João aqui, João capítulo 2, do verso 13 ao 17, onde João, ele vai chegar, ele vai dizer que quando Jesus, ele desceu para ir a Jerusalém, e todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele ia ao templo. Ele ia ao templo para adorar. Mas houve realmente um momento que ele foi ao templo para adorar, e ele não conseguiu adorar, porque aqueles que estavam dentro do templo, que deveriam se responsabilizar para que esse templo, o local, fosse apenas para adoração a Deus, estava sendo usado para outros fins. Eu quero usar esse texto para mostrar para você o que o Espírito Santo quer de mim e de você. Vamos acompanhar aqui do versículo 13 até o versículo número 17, que diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo, os que vendiam. Não, eu quero que você leia comigo. Jesus foi num templo, irmãos, o templo é para quê? Fala comigo. O templo é para adorar. Irmãos, eu me reservo dentro de uma situação aqui, nessa igreja em particular, eu me reservo dentro disto aqui, eu posso ser até punido por isso, mas enquanto esse versículo, esse capítulo aqui de João estiver escrito na Bíblia, a menos que rabisque isso aqui, mas enquanto tiver isso aqui, eu vou fazer isso aqui nessa igreja. Enquanto eu for pastor titular nessa igreja aqui, irmãos, me perdoe, mas esse lugar não vai ser lugar de venda. Aqui não vai vender uma bala para sustento dessa obra, porque desde que começou, da fundação até agora, nenhuma bala. Quanto custa uma bala? Hein? 5 centavos é aquelas Santa Rita. Melhora um pouquinho aí. Uma de qualidade, uma soft, custa uns 10 centavos. Põe 25 centavos, né? Uma bala boa, 25 centavos. Nenhuma bala foi vendida. Sabe por quê, meu querido? Porque eu atentei, quando abri esse ministério, eu atentei para isso aqui. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Irmão, eu imagino como é que estava aquele lugar lá, irmãos.
cheio de gente com dinheiro na mão. Ó, não tem troco não. Você não tem aí, troca duas para mim aí, né? Uma nota de 100, troca duas de 50 para mim. Você não tem para me dar o troco, fulano aqui está comprando uma pomba, está comprando um boi para oferta aqui. Estavam fazendo da casa de Deus negócio. Versículo 15. E tendo feito o quê? Um azorrague, ou seja, um chicote de cordéis, lançou todos fora também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Jesus ficou tão irado que ele fez um chicote. Ele falou assim: eu quero mostrar para eles que esse lugar não é lugar para negociar nada. Esse lugar foi construído para adoração ao meu nome, porque eu tenho zelo pela minha casa. Então vocês não vão fazer da casa do meu pai um lugar de venda, um negócio qualquer. Não tem shopping, não tem coxinha com refrigerante por R$ 2,50 na promoção, não tem nada disso. Põe para fora essa cambada, porque são cambiadores. Aí ele disse aos que vendiam o quê? Ô irmãos, eles até exageraram, né? Já se vendendo um negócio de comer lá fora, ele não ia levar em conta, mas ele ia ficar menos bravo. Mas nunca, irmãos, essa passagem aqui é única. Só João está dizendo com precisão o que Jesus realmente ele fez. Sabe por quê? Porque ele ficou indignado, meu querido, o que estavam fazendo com a casa do Senhor. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai. Está vendo aí mesmo, irmãos? Está vendo mesmo? A Bíblia está vendo também? Não faça da casa do meu pai uma casa de venda, uma casa de negócio. E o versículo 17, por isso que ele falou isso aqui, ó. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me... Significa que Deus sempre foi zeloso com a casa dele, com a igreja, com o templo. E é por isso que eu fico indignado com tantos absurdos que nós temos visto por aí. E é por isso que você, ao chegar aqui, por favor, respeite esse local que não é para você comer nada. Eu oriento, aproveitando essa passagem da palavra de Deus, e digo para as mães e para os pais: a sua criança que vier à igreja, lá em cima tem lanche para as crianças, de graça, 0800. Todos os cultos de criança nessa igreja, tem lá em cima uma merenda especial para elas. Não falta merenda para as nossas crianças, mas não deixa a tua criança trazer aqui para dentro da igreja nenhuma bala, nenhuma pipoca, nenhuma coxinha com refrigerante, porque se eu ver, eu vou chamar a tua atenção, porque esse lugar não é lugar de comer nada, aqui é lugar de comer a palavra, de se alimentar espiritualmente, amém, irmãos? Porque eu tenho zelo, não é por esse empreendimento, eu tenho zelo por aquilo que aqui é a casa do Senhor. Então agora eu vou fazer uma comparação com vocês. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se Jesus chegou dentro de um templo, onde ele foi com seus discípulos para adorar a Deus e não conseguiu adorar, porque ele teve que colocar essa cambada de ladrão para fora, porque pôs. E quem é que permitiu que isso estivesse acontecendo? Os sacerdotes. Ninguém entra nessa porta para vender alguma coisa se não for pela minha permissão. Não entra. Agora, se eu permitir, eu estou me vendendo diante da realidade dessa simples construção que foi construída com dízimo e oferta. Se eles entraram nesse templo para poder vender boi, para vender pombo, para vender não sei mais o que a Bíblia não está dizendo ali. Se entrou, é porque houve a permissão, um passaporte do sacerdote. Aqueles que deveriam cuidar do zelo da casa de Deus e pregar a palavra de Deus, estavam ganhando dinheiro espúrio daqueles cambiadores, porque se os cambiadores estavam ali dentro, eles estavam para ganhar, e se estavam ganhando, o sacerdote estava ganhando também, porque tinha propina nessas vendas. Mas aqui está a realidade dos fatos. Ele entrou, meteu o chicote e pôs para fora aqueles que usavam de má fé na casa dele. Agora eu faço uma conjectura desse texto, baseado no texto de Paulo, quando ele fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se Jesus, ele pegar um chicote agora, não é para depois, é para agora. Se ele pegar um chicote agora, e ele entrar dentro do nosso templo, quem que é o nosso templo? O nosso corpo. Se Jesus agora pegar um chicote e entrar dentro do teu templo, o que Jesus colocaria para fora desse templo? Pensa aí. Será que ele entraria dentro do teu coração, ou nesse corpo que é morado do Espírito Santo, e estaria aprovando as tuas atitudes?
os pecados provenientes desse corpo? Será que ele entraria e faria realmente vista grossa para que esse templo pudesse permanecer do jeito que ele está? Ou ele entraria com esse chicote e colocaria para fora? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo que cuida desse corpo, ele está dizendo para você agora, literalmente: tira de dentro do teu corpo o adultério, tira do teu corpo a prostituição, a fornicação, o ato de desonestidade, uma vida promíscua e suja diante dos olhos de Deus. Você, crente, tira de dentro de você isto. Se ele entrasse com chicote agora, ele diria para você, nitidamente: o que está no teu corpo não condiz com aquilo que eu quero, e eu não vou habitar nesse templo imundo. Por isso que tem muito crente que está forjando um relacionamento com Deus. Tem muito crente do reteté, muito crente que pula, que dança, que faz, acontece. E quando o Espírito Santo chega no corpo dele e diz: eu não estou aí, esse espírito é espírito de carnalidade, porque não é eu que estou aí, porque pelos frutos se conhece uma árvore. Não vai dar maçã numa bananeira, não vai nascer limão debaixo de um pé de goiabeira. Por isso que tem muita gente que abre a boca e fala: pastor, sou cheio do Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo não pode estar dentro de você, porque pelas tuas atitudes, pela vida que você está vivendo, o Espírito Santo está longe de você, meu irmão. Aliás, você está longe de se converter, porque tem muito crente espiritualista, ritualista, achando que rituais e cerimoniais substituem a obediência à palavra. Não substitui. Não vai ser uma rosa que vai mudar a tua vida. Não é um copo d'água que purifica você. O que purifica você é o Espírito Santo através dessa palavra. A palavra entra como um torpedo, como uma dinamite dentro de nós, e mostra para nós: essa casa está suja demais. Essa casa não pode. Eu dizia para ele: Espírito Santo, entra aqui, vem correndo e habita aqui, porque eu quero que o Senhor mora aqui. Não vai morar, não vai morar. Ele está buscando nessa manhã uma morada para ele. Tem crentes que ouvir uma palavra como essa, não volta nem domingo que vem mais aqui não. Mas não é eu que vou pregar domingo que vem não, irmãos. Pode voltar. Mas se eu tiver com esse microfone aqui, irmãos, enquanto pastor dessa igreja, você me vê com esse microfone na mão aqui, eu como anjo dessa igreja, pastor dessa igreja, Deus vai falar comigo: olha para essa igreja, não como sendo tua, mas como sendo minha noiva. E a minha noiva tem que se apresentar diante de mim no altar, adornada pelos ornamentos da santidade. Para de blá blá blá, para de movimento. Deus não está em movimento nenhum. Deus está num templo, num corpo que está realmente lutando contra o pecado e mostrando para ele: Senhor, esse corpo aqui não será habitação de demônios e muito menos de pecados. Pecados que contaminam, mentes contaminadas. Quando Jesus olhou para o coração dos homens, lá no Sermão do Monte, ele disse a respeito disso: se você tão atentamente olhar para uma mulher, e se em teu pensamento você pensar alguma coisa sobre ela, você já está em adultério. Irmãos, ele pegou pesado demais. Porque para nós o pecado de adultério é deitar com outra mulher que não é a minha. Isso é adultério. Para Jesus não, ele foi mais ainda, mais longe. Não, se deitar não, Ismael. É só tu pensar e olhar e imaginar alguma coisa, você já está no adultério. Eu te pergunto, quanta gente já está presa no pecado de adultério virtual? Fala comigo. Quanta gente na frente de uma tela de TV, ou quem sabe de um computador, e não arrasta, não sai de frente disto, porque a sua mente já está contaminada. Vivendo um adultério, vivendo uma fornicação, vivendo um ato de pecado diante de Deus. Eu te pergunto, o Espírito Santo habita aí?
Dá para o Espírito Santo habitar aí, meu irmão? Então, para finalizar essa mensagem, eu tinha muitos versículos aqui para a gente poder estar observando aqui, mas nós vamos ficar só nesses versículos aqui, como tarefa de casa, como dever nosso. Pega, pelo amor de Deus, uma vassoura, pega uma pá. As donas de casa sabem fazer uma faxina, sabe ou não sabe, gente? Tem aquela limpeza que você faz superficial. Dá uma olhada, está cansado, quer saber de uma coisa? Esses pratos aqui, põe na pia, pega um pano, até uma toalha bonita, põe em cima da pia ali, parece que até um enfeite, mas debaixo o prato está sujo. Aquela sujeira que você vê, meu Deus do céu. Você vai lá, busca um tapetezinho, põe em cima daquela sujeira. Quem chega na tua casa fala, nossa, que coisa linda. Levanta o tapete para você ver. Não varreu a sala, não varreu nada. Como o irmão Silvio falou aqui, domingo passado, foi domingo passado que ele falou? Você vai lá no banheiro lá e joga aquele bom ar lá. Meu querido, essa não é a realidade. O bom ar só vai disfarçar. Vem para você conhecer meu banheiro. Alguém já foi na frente e jogou. Nossa, que banheiro cheiroso, que aroma gostoso. Aquilo ali, meu irmão, é apenas por alguns minutos, porque o verdadeiro cheiro é depois que acaba o bom ar. Significa, meu irmão, que na nossa vida nós não podemos mais viver de aparência. Quantos estão entendendo isso? Quanto crente vivendo de aparência? A aparência, uma hora, meu irmão, ela acaba. Você não consegue viver uma vida com Deus de aparência. Tem gente forçando ser crente, não precisa disso. Ser crente, para mim, é ser uma coisa mais natural possível. Para mim, ser crente é uma bênção, irmãos. Para mim, olhar as coisas lá de fora e olhar para elas e dizer para eles, olha, isso não me pertence mais, isso não me domina mais. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ao finalizar essa mensagem, irmãos, que você possa fazer a tua parte. Ele não vai fazer a tua parte. O interessante é isso, é que o crente tem a mania de colocar a culpa em duas pessoas. Primeiro é o diabo. O crente tem a mania de pôr as coisas nas costas do diabo. Não estou dando glória para ele, mas nem tudo é o diabo, irmãos. Ô pastor, está difícil, pastor. O diabo está no meu pé, o diabo está... Meu irmão, o diabo não tem mais poder sobre nós, irmãos. O diabo, irmão, está muito longe de nós. Sobre a tua vida tem a marca do sangue de Cristo. Demônios não podem habitar mais num corpo que é o templo do Espírito Santo. Eu nunca orei para uma pessoa que ela diz, eu falo línguas estranhas, sou cheio do Espírito Santo, e eu colocar a mão, porque quando coloco a mão, e eu falo assim, em nome de Jesus, se o demônio está na hora. Agora, eu já vi pessoas que dizem ser batizadas com o Espírito Santo, que falam em línguas, mas não são língua dos anjos, é língua demoníaca, a pessoa está endemoniada. Então, irmãos, é inadmissível nós sairmos daqui nessa manhã e a gente não dá um jeito nessa situação. Vamos resolver essa situação. Vamos deixar que o Espírito Santo agora, ele habite dentro de você, ele arranque dentro de você. Para de ser teimoso com o Espírito Santo. Ele arrancar de dentro de você o mundanismo, agregado dentro do crente. O crente aqui, pela manhã, está cantando adoração a Deus, cantando para adoração. Ele entra dentro do carro dele, e ele liga o carro dele num pagode, num funk. Ele liga no carro dele músicas mundanas. Como que o Espírito Santo vai se agradar disso? A mente dele o tempo todo só tem mundanismo. O tempo todo o pecado está rodeando ele. O pecado tem acesso livre, passaporte livre, para entrar o tempo todo na vida dele. Mas ele vem na igreja. E o diabo não tem medo de crente que vem à igreja não, meu querido. Se é uma coisa boa para o diabo, é ter um crente dentro da igreja com a Bíblia na mão, ouvindo a palavra, porém, não colocando ela em prática. Porque uma pessoa que entra nesse lugar, ouve uma palavra como essa, e continua vivendo o pecado que ela está vivendo, para ele é um prato cheio. Sabe por quê? Ele fala na cara desse crente, meu querido, continua indo, tá? Vai no culto de oração, de doutrina principalmente, pode fazer o que você quiser, só não pode fazer uma coisa, não deixe de pecar, não deixe de fazer aquilo que está na tua carne.
Porque quando um crente toma a decisão de falar com o Espírito Santo, agora é eu e tu e eu, porque agora eu não vou ser mais conduzido pela minha carne. Por isso que Paulo, para resumir, Paulo no capítulo 8 de Romanos diz: portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Jovem, olha para mim, jovem, você que é jovem aqui nessa manhã, purifica diante de Deus, através da palavra de Deus. Não se deixe contaminar com as bolotas desse mundo. O mundo está aí, atrativo com todas as suas atividades. Não interessa se tem festa junina, não interessa se tem forró, não sei de quem, lá no parque de exposição, nada disso nos interessa mais, porque nós queremos é Deus. Nós queremos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, se você quer uma vida com Deus, regada da presença do Espírito Santo, pega a vassoura. Não é campanha não, tá, irmãos? A campanha da vassoura não, tá? Estou aqui usando só um termos linguístico para você entender. Você tem a vassoura. Pega a vassoura e pega a pá e limpa você. Pastor, mas eu não aguento, eu sou fraco. Larga de ser frouxo. Deixa de ser frouxo. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo número 12, a parte B do versículo de número 2, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não do homem. Porque importa mais agradar a Deus do que ao homem. Então faz a tua parte nessa manhã, se ponha de pé. Vamos fazer a nossa parte, irmãos? Quantos entenderam essa palavra nessa manhã, irmãos? Desculpa, tá, irmãos? Eu sou pentecostal. Se tem alguém tradicional, me perdoa. Não saia daqui escandalizado. Os pentecostais têm essa mania mesmo de falar alto, porque eu quero acreditar que ninguém dormiu aqui nessa manhã. Dormiu? Não dormiu não é para dormir. Aqui não é dormitório. E se dormir, o diabo está pondo sono em você. Porque não pode. Se você, até digo para os irmãos aqui, como domingo pela manhã é puxado, porque você às vezes não dormiu bem, eu te dou liberdade. Levanta, lava o rosto. Aliás, eu vou até fazer um negócio aqui, irmãos, vou começar a fazer um negócio diferente aqui. Eu vou pedir para a irmã sempre fazer uma garrafa de café lá em cima. Um café forte. Não, sério. Café forte, nós temos uma bombona lá em cima e vou colocar lá atrás com os copinhos pequenos. Amém, irmãos? Não é para bater papo lá, não. É se você tiver com sono, vai lá, toma um café forte lá e volta e assenta novamente para ouvir a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem pressa para fazer você realmente ser um templo limpo e adornado. Quantos entenderam essa palavra? Que o Senhor tenha falado contigo, jovem, tenha falado contigo, homem de Deus, mulher de Deus, que o Espírito Santo continue o tempo todo, comunicando para você: olha, me dá lugar para morar aí, Ele quer uma beiradinha aí. Aliás, Ele não quer beirada, Ele quer o seu corpo todo. Não fica esse negócio de achar: eu vou ficar com o Espírito Santo só essa semana, não. Fica com Ele o tempo todo, amém? Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. O irmão Alexander vai cantar uma canção aqui, é coisa rápida, porque nós vamos ainda passar pela apresentação aqui de missões, é coisa rápida também para orar por dia de missões, mas eu queria que você agora considerasse o que está dentro de você. Põe a tua mão sobre o teu coração. Quem sabe essa palavra que nessa manhã mostrou para você a tua verdadeira identidade, mostrou para você que você precisa melhorar em muitas coisas, mas mostrou para você também que você agora pode tomar a tua decisão. É contigo agora, meu irmão. A decisão é tua. Você pode permanecer do jeito que você está, ou você pode nessa manhã, na presença de Deus, dizer para o Espírito Santo: entra dentro de mim. Esse corpo, o meu corpo é morada, é templo teu. Então vem habitar em mim nessa manhã. E Ele habitando aí, tudo que está sujo vai sair da tua vida. Eu profetizo nessa manhã em nome de Jesus que o Espírito Santo te dê direção, te dê orientação e que você decida nessa manhã deixar que o teu corpo seja o templo e morada do Espírito Santo. Abre a tua boca e começa a orar. Fala com Deus. É você com Deus agora. Pode ser em silêncio, pode ser em palavras, mas peça para Ele habitar na tua vida agora. Tem coisa aí dentro, tem que sair daí, meu irmão. Deixa essa casa limpa. Deixa essa casa adornada para o Espírito Santo.
o mais alto que eu puder, só pra te ver. Oh, meu Deus, olhar para ti. Olha, Senhor, para o nosso interior nessa manhã. Há pessoas aqui, ó Deus, que estão com tanta dificuldade de viver longe do pecado, mas nós te convidamos, Espírito Santo, vem habitar em nós. Vem, Espírito Santo, habitar esse corpo, ainda que seja um corpo frágil, ainda que seja um homem de pecado, mas o Senhor é poderoso nessa manhã para transformar nossa mente, para purificar o nosso coração. Oh Deus, não desista de nós, Senhor. Oh Espírito de Deus, vem fazer morada, Senhor. Entra na nossa casa, Deus. Sim, Espírito Santo. Oh meu Deus, trata com teu povo nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, vem, Espírito Santo. Vem transformar essa mente, vem transformar esse coração, vem trazer quebrantamento no nosso coração. A tua palavra diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não rejeitará. Então nós te pedimos, ó Deus, que essa obra seja realizada no coração de cada um dos teus filhos. Que todo pecado, pecado do adultério, pecado da fornicação, pecado, Senhor, que muitas vezes tem contaminado esse templo, que esses pecados, Senhor, possam ser nessa manhã perdoados, e o Senhor venha fazer morada dentro de nós. Aleluia! Oh Deus, o quanto precisamos de Ti. Oh Senhor, nós queremos estar contigo, Pai. Por isso a nossa oração é uma oração de arrependimento. A nossa oração é uma oração, Senhor, reconhecendo que sem a Tua presença, Espírito Santo, nós não conseguimos viver. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra, Senhor, nessa manhã e faz a Tua obra, Espírito Santo. Abre a tua boca, meu querido, confessa isso. Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Pois a palavra diz que aqueles que confessam o pecado alcançam a misericórdia, alcançam perdão. Porque o Senhor é o meu bem maior. Aleluia! Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Entra Senhor. na minha casa. O milagre da transformação. Sim, meu Deus. Mexe com minha estrutura. Sim, meu Deus. Sara todas as feridas. Aleluia! Me ensina a ter santidade. Oh Espírito Santo. Quero amar somente a Ti. Aleluia! O Senhor é bem maior. Sim, meu Deus. Faz um milagre em mim. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus.